Olá, muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. É muito bom poder estar aqui mais uma vez para a gente conversar sobre assuntos do cotidiano que fazem parte da nossa vida e que acabam tocando na nossa saúde mental. Hoje eu vou focar numa questão que é muito difícil vermos pessoas que não usem as redes sociais. Gostam de postar fotos. Tem gente que posta demais. Tem uns que não. Tem uns que é a fotinho de perfil e só. Mas, principalmente na era da tecnologia, quem não tem umas fotos postadas, mostrando beleza, a roupa, o rosto. Mas será que a autoimagem nas redes sociais, ela pode ser distorcida? Esse é o nosso tema. Autoimagem distorcida pelas mídias. Eu vou conversar sobre esse assunto com o psicólogo gestalt terapeuta Hugo Freitas. Bem-vindo, Hugo. Prazer ter você aqui. Conheci o Hugo pelo Instagram, mandei mensagem lá, ele topou vir aqui hoje para a gente falar de um assunto que não é nada simples, porque a autoimagem vai muito mais profundo do que a gente imagina, mas a gente vai tentar trazer à tona elucidação para esse tema aqui no nosso programa de hoje. Hugo, obrigado pela sua presença, bem-vindo. Agradeço o seu convite e estou muito feliz de estar aqui. Hugo, você é gestalt terapeuta. Isso. Sempre trabalhou com a gestalt? Sempre. Eu acho que esse vai ser o primeiro encontro de TCC com gestalt aqui no Psicologia. Já teve em vários lugares do mundo, mas aqui, se não me engano, vai ser a primeira vez, pelo menos comigo, acho que vai ser a primeira vez. Eu quero começar com uma frase que a minha produção separou aqui, que eu achei muito interessante. As redes sociais vendem uma ilusão de perfeição que pode nos afastar de quem realmente somos. Essa frase não é minha, é de Jean Twiggen, e a gente vai dar um pontapé inicial com essa frase. Será que essa rede social ela consegue alterar quem somos? É um pouco... Porque quem somos é uma coisa complexa, né? Uhum. Então, quando a gente nasce, a gente já tem ali a influência da maternidade, dos pais, da família. Então, falar de rede social é um ponto de todo esse contexto de quem somos. Uhum. Né? Que cada vez mais a gente é bombardeado 24 horas, desde a infância, Sim. com esse quem somos. Então, a gente vai se formando para chegar numa rede social. A gente se depara com essa máxima, né, de quem somos, traz à tona a identidade, quem somos ali, porque antes de conseguirmos observar essas nossas características, a gente vai sendo construído. Tem a teoria de Carl Roger, né, que fala do eu orgânico, né, do eu ideal, e aí assim, a gente dentro da TCC, a gente observa que somos construídos pela fala, pelo ambiente, pelas nossas experiências, e a gente vai construindo nossas crenças intermediárias. Como é que isso acontece na Gestalt? A Gestalt também tem a teoria do campo. Uhum. Então, na Gestalt é um nome alemão, Gestalt terapia, que traduzindo para o português, forma a totalidade, né? Não é uma tradução fechada, mas é o homem como um todo, na construção do todo. Uhum. Então, eu estou conversando com o Anderson agora, não é só o Anderson o jornalista. Sim. Tem o Anderson pai, o psicólogo. Então, Gestalt é o todo. Entendi. Né? Então, ela entende que a gente é formado por esses pedacinhos. Né? São fragmentos que constroem, que esse é o nome da própria teoria, né? Da própria Perfeito. abordagem. E aí, é nessa junção de todos esses pedacinhos ou das crenças que nós construímos e elaboramos, né? Se eu tivesse aqui um terapeuta de esquemas que constroem a nossa vida, a gente chega nessa autoimagem do que somos. E aí, a gente percebe muito nas redes sociais que é comum jovens e adolescentes postarem a sua imagem ali para ser visto, né? Eu acho que ninguém posta alguma coisa, eu não posso falar ninguém, né? Eu não posso generalizar, mas a grande maioria posta algo na internet para receber curtida, ser visto, senão são poucos aqueles que usam o Instagram só para arquivo de fotos. Você está ali, você tem uma rede de amigos, você quer que as pessoas
vivam aquilo com você. A questão toda é que nem sempre aquela imagem ela é 100% verdadeira. Além dos filtros e edições, você pode burlar uma felicidade que você não está vivendo, você pode projetar algo na foto para que as pessoas acreditem que você tem a família perfeita, o casamento perfeito ou a vida perfeita, que na verdade ninguém tem nada perfeito nesse mundo. E aí a gente pode cair num buraco de que eu postei isso e eu estou acreditando nisso, eu preciso manter isso. No vício da fantasia, no caso. Então, a grande questão não é uma fantasia momentânea. Né? Até tem vários colegas que falam, mas eu não sou obrigado a mostrar a minha vida, as minhas dores, no meu trabalho ali, diante de uma multidão. Sim. Ok, mas a questão é viver a fantasia e acreditar naquela fantasia. Então, eu vou estar ali num filtro, que no fundo é uma fantasia, não é aquela imagem real, e ficar acreditando naquilo. Sim. Né? Então, eu vejo hoje que a sociedade está muito indo por meios de fantasiosos, sabe? Certos bebês, certos comportamentos para fugir um pouco de talvez de um estresse que nem ela mesma está conseguindo lidar. Sociedade no geral. Talvez ela nem consiga perceber esse estresse. Né? Exatamente. Então, ela não está conseguindo perceber. Então, ela vai buscando coisas simples, como uma simples chupeta. Não, essa da chupeta foi demais. E voltar na infância, porque não está conseguindo lidar com o estresse total do que a gente vive. Então, entra no filtro, na questão do filtro. Então, a grande questão é acreditar na fantasia. Né? Essa da chupeta, quando eu vi, eu pensei que era brincadeira. Pensei que era um viral que começou ali, mas não. As pessoas estão realmente buscando. Tem até um outro meme que eu achei muito interessante, que falava assim, uma primeira frase: esperávamos que em 2025 nós veríamos carros voadores, mas vemos pessoas andando como cavalos na rua. E eu falo assim, rapaz, pior que é verdade, porque lá no início dos anos 2000, a gente já esperava, tinha uma expectativa muito grande de evolução tecnológica, de evolução da sociedade, mas parece que as coisas estão mostrando o contrário. Porém, quando você fala sobre esse estresse da vida, essa busca, essas estratégias compensatórias para lidar com as dores, às vezes a pessoa acaba decaindo nessa exposição. Outros vão para as drogas, outros vão para a pornografia, outros vão para a violência, enfim, cada um vai buscando. Não estou dizendo que esse aqui é melhor do que o outro, não, gente. Estou falando do que é comum da sociedade buscar essa estratégia para se sentir bem. Porque parece que a máxima, não, o que importa é eu ser feliz. O fato é que o ser feliz parece que exclui o meu dever, a minha responsabilidade, o que eu tenho que fazer para sobreviver. Né? E a gente, qualquer dia desse, eu trago o Hugo para a gente falar sobre essa máxima aí, fantasiosa demais. Porém, a exposição, as redes sociais, elas conseguem fazer essa alteração de como eu me vejo? Consegue a curto prazo. Né? Como assim? Curto prazo é aquele momento de estar ali, de estar diante daquele impacto que é a própria rede social hoje em dia, que eu considero que em outros tempos tínhamos bancas de revistas e, enfim, não tinha rede social, essa coisa da rede social. Mas tinham outras formas que traziam esse impacto de viver na fantasia. Né? Então, eu acredito numa coisa provisória, de uma sensação provisória, de um prazer provisório. E aí, quando volta para a realidade, quando volta para o dia a dia, e aí a questão é falar de família, como é que está toda essa questão, como é que essa pessoa vai ser recebida, e não é apenas um adolescente, uma criança, é um adulto também, porque tem adultos também que sofrem, né? Tem a falta da base ali e acaba acreditando naquele momento de ilusão. Né? É um momento de êxtase que, na verdade, ele é curto demais. Seria isso um motivo para que, já que é muito curto, então eu preciso logo no dia seguinte promover uma outra imagem para manter a minha fama, manter o meu status? Sim. O fato é que isso é extremamente cansativo.
a gente percebe aí algumas... E a gente está falando aqui dessa autoimagem, tendo aquela noção de que é algo sempre muito bom, mas tem algumas pessoas, alguns perfis na internet, que os usuários se sujeitam a práticas perigosas para se manter com essa audiência. Né? Tem uns camaradas aí que sobem prédios e fazem alguns movimentos só para garantir aqueles likes. E, de certa forma, ele passa a viver aquela vida que talvez não seria a vida dele. Qual o risco disso? Risco de uma ansiedade, de uma depressão e de uma crença, justamente como você falou, de quando ele volta para a realidade, vem a ansiedade, vem a sensação daquela baixa autoestima, porque ele não consegue linkar né, aquela relação ali, daquele personagem que ele está vivendo com a vida, com a realidade. Né? Então, até quando, por exemplo, citando até na questão estética, no avanço hoje em dia que a gente tem enfim, é tudo que a gente está recebendo. Né? E quando volta para um estar, para uma realidade, para o dia a dia, meio que... Acreditar que as pessoas estão ficando piores por causa do avanço da estética, não. Eu acredito que tem uma parcela que é estética, que o avanço estético pode ajudar dentro de uma autoestima. Sim. Mas, enfim, qual é o equilíbrio disso? Mas será que... É uma coisa... Chegar num equilíbrio dentro de muita informação, como a gente começou conversando, quando é que começa a influência, e a gente reduziu o momento das redes sociais. E o impacto, desde que você nasce, você tem esse impacto. Quando eu falo de estética, que eu acabei de trazer aqui, é tudo ligado a isso, entendeu? Entendi. Mas o fato de a cirurgia estética ou o procedimento estético pode contribuir com a minha autoestima, existem casos de pessoas que até procuram tratamento psicológico para se preparar para uma cirurgia estética. E durante o processo, ela descobre que não precisa daquela cirurgia. E fala assim, olha, eu nem quero mais fazer, eu estou satisfeito do jeito que eu sou. Seria talvez essa busca pela imagem perfeita, uma troca de quem realmente somos, porque naquele momento do autoconhecimento, ela descobriu, ou ele descobriu, que não precisava fazer aquela reparação. Mas, visualmente, socialmente, aquilo era importante. E passa a ser prioridade. Eu preciso fazer isso porque eu vou fazer a cirurgia. Eu vou até focar... eu ainda não tive nenhuma experiência com um paciente pré-bariátrico, né, que é um processo longo. Tem algumas pessoas aí que vão fazer a cirurgia bariátrica, a redução de estômago, e burlam o processo terapêutico. Gente, é uma fria isso. Porque você pode reduzir algo do seu aparelho gástrico, porém, a sua mente continua pensando da mesma forma. Vai ser um choque quando você ver a comida e não conseguir comer, e a consequência pode ser muito dolorosa. Porém, a pessoa ela sabe que precisa fazer a cirurgia e faz isso, às vezes, pela estética, não pela saúde. Será que ela perdeu quem ela é? Mas aí, perder quem eu sou não é uma coisa muito profunda? Sim, mas será que não é esse profundo mesmo que as pessoas se perderam? Sim, porque na visão da Gestalt, esse quem eu sou, lógico que ela acredita numa parcela, né, de quem eu sou ali, do que eu nasci, mas também tem uma oscilação durante a vida, né, que eu vou me modificando. Falar que eu perdi quem eu sou é meio que difícil, né? Porque se eu tenho uma parcela que eu vou me modificando conforme o desenvolvimento, na infância, na adolescência, então... Então esse seria o novo eu dele? Talvez o novo eu, não no sentido concreto, mas o novo eu pelo aquele momento que ele está vivendo. Né? Um momento que talvez lá na frente ele vai ver que não... Vai mudar de novo. Não tem nada a ver, foi apenas um momento que ele passou... Mas esse eu não envolve os valores que geralmente eles são fixos?
valor de honestidade, valor de eu preciso ter uma autocompaixão, eu preciso me respeitar. É um valor que vai mudando? Mas aí já entra numa identidade, numa posição de cada pessoa, né? Pessoas que têm alguns valores e que esses valores podem se perder conforme ele acha que tem que ser, enfim. Então, aí nesse se perder porque acha que tem que ser diferente, as redes sociais podem influenciar nessa perda? Pode, com certeza. E aí quando ele se perde, ele não perde um pouco da originalidade dele? Mas essa originalidade também não é fixa. Ela pode ter uma parcela ali de momento, né? De outras situações que ele está experimentando e vendo que não é, entendeu? Essas provocações aqui é justamente para trazer essa leitura, porque nós não somos a mesma pessoa de ontem. Até porque, quando começamos esse programa hoje, nós éramos um, agora já somos outro. Ah, mas não dá para mudar tanto assim, mas ninguém muda da água para o vinho de uma hora. Só Cristo que mudou da água para o vinho no milagre lá. A gente muda aos poucos, esses ajustes, e a gente sempre faz essas provocações aqui, tá? Assim como você faz na clínica, a gente faz aqui também sem maldade. Porém, a Gestalt terapia ela ajuda a pessoa a se ver como um todo, talvez de uma maneira que não se condene por alguma mudança? Totalmente. Como é que isso acontece? Porque a Gestalt entende essa mudança, que pode, como eu falei, ela acredita numa, por exemplo, quem está assistindo a gente, Gestalt, né? Uma pessoa vai fazer psicologia, um aluno, e aí no final do curso ele escolhe uma abordagem para fazer, da psicologia. Então a Gestalt ela é uma abordagem do aluno que ele vai exercer, é uma ferramenta. Sim. Então ela acredita sim numa parcela de um ser humano feito, né, seu. Anderson tem uma parte sua, mas também um Anderson que foi se transformando conforme... Com o tempo, né? Experiências. Com o tempo. E a Gestalt, ela permite, sim, a pessoa vivenciar aquilo que ela... Enfim, e aí entra dentro do mérito de cada um, dentro da verdade de cada um, e isso a gente não pode... Agora, vamos então imaginar hoje que com a tecnologia e o avanço das informações e a velocidade dessas informações, essas mudanças da autoimagem, de quem você acontecem de forma muito mais rápidas do que na época que você trouxe à tona das revistas em banca de jornal, que para você comprava, gente, era incrível, você comprava o jornal para saber o resumo da novela que iria ter durante a semana, né? Você tinha o hábito de sentar de manhã e ler o jornal. Hoje em dia você nem lê mais o jornal, você ouve um podcast e está sabendo do que está acontecendo. Não vou me referir aqui à profundidade do assunto, né? Ou o conhecimento total daquele tema. Hoje vai ser diferente também, porque isso também mudou. Porém, com a velocidade, essas mudanças elas são muito rápidas e isso, você considera que estamos preparados para viver nessa velocidade? Não acredito que a gente esteja preparado. Não acredito. Tanto a gente pode citar a inteligência artificial. Né? Como a gente vai estar daqui 5 anos, 10 anos, com toda essa informação... Não é que a informação seja uma coisa... ruim, mas esse excesso de informação eu vejo hoje, até atendendo pessoas que não estão preparados para esse bombardeio. Para essa coisa que está vindo totalmente, e aí por isso que eu citei a inteligência artificial. Porque são muitas formas, muitas informações de vários ângulos, né? É o que antes a internet permitiu isso. Antes, para você se aprofundar num assunto, você ouvia, descobria, ia atrás numa livraria e comprava um livro. E eu já pontuei aqui, não sei se foi aqui ou se foi no News, que eu falei o seguinte: quando os livros são editados, não é porque o camarada sentou lá, escreveu o livro e está feito. É um processo, porque o editor ele precisa olhar o livro, ele vai ver se está coerente, se tem coesão. O autor não pode escrever só
simplesmente da ideia e fantasia dele, ele precisa buscar evidências, porque é um livro que vai ser editado e vai ser uma referência. Aí o revisor vai lá e tem um revisor final. Era complexo você, e é complexo ainda você escrever um livro. Hoje em dia, com a mídia, a rede social, não. Hoje em dia você teve uma experiência numa loja de departamentos que você não gostou de uma cena, você se torna uma autoridade falando no seu perfil daquele assunto. E as pessoas acreditam, seguem, e as pessoas se moldam com essas mídias. Qual é o risco disso? O que a gente está conversando sobre o risco de se perder, né? E de ser moldado por algo que ela mesma não vivenciou. Sim, mas também tem um ponto positivo, né? Qual? As redes sociais têm um ponto positivo que é, vamos dar um exemplo, uma pessoa que tem um chamado, né? Tem um chamado, ou aquele que está se formando e quer mostrar o seu talento, mostrar aquilo. A rede pode ser um ponto de divulgação que vai aumentar o trabalho dele e levando para o lado ministério e cada um com a sua fé, eu já conheci pessoas que já atendi, homens religiosos e que não conseguiam falar em público, tinham essa dificuldade. Mas o Instagram fez essa ponte, a rede social, a mídia fez essa ponte para que ele pudesse alcançar milhares de pessoas. E aí está alcançando. Então, tem um ponto positivo no meio disso tudo. Entendeu? Eu acho que a gente pode olhar uma situação e tirar alguns aprendizados, né? Isso aqui é como você falou, na internet você tem uma gama gigante de informações. Nem todas são verdadeiras, mas tem coisa de verdade ali, tem Sim. coisa boa ali. Por exemplo, nosso programa aqui está rodando no YouTube agora. Tem muita coisa no YouTube que não é bom. E tem o nosso programa. Nosso programa é o melhor do YouTube? Sim, eu não posso falar o contrário. Mas a gente vê que no mesmo lugar de informações e a rede social, as mídias, elas permitem isso, hoje mais do que antes, porque antes você tinha rádio, televisão e revista. Eram as três grandes revistas e jornais. Não quer dizer que não tinha manipulação, que tinha. Porém, eram limitadas. Não tinham tantos canais de TV, não tinham tantas revistas, tantos jornais e tantas rádios. Era bem controlado. Teve período de censura ainda, mas deixando a censura de lado. Hoje, na mídia, você tem uma quantidade tão grande que você não consegue fazer avaliação. E aí, eu gosto da postagem do Hugo. Ele posta lá, fala sobre psicologia. Mas tem a do João, que também fala de psicologia, e é da Gestalt, mas fala muito diferente do Hugo. Qual que está certo? Qual que é a referência? Qual que eu vou me identificar? Vou me identificar talvez com o que está falando mais coisas que eu quero ouvir, não com a verdade. Esse é o risco das mídias. E por isso que a pessoa, quando a gente fala de autoimagem, não é só a imagem física, mas como ela se vê, como é que ela se enxerga, pode ser contrariada, pode ser distorcida por aquilo que está consumindo. E o interessante da autoimagem é que fica muito essa coisa da estética, né? Sim. Da vaidade, do corpo, enfim. Mas e quando a gente fala de autoimagem, a gente está falando de autoestima. E a autoestima não é só compreendida por isso. Porque a maioria vê isso. Mas a autoestima é como eu posso me valorizar, é eu investir num bom estudo, é eu acreditar tolerar as minhas fraquezas diante de um corpo que eu não estou satisfeito, diante de uma situação, eu meio que tolero. E isso é autoestima, porque fica muito focado na questão da imagem, né? Autoestima mas só que a autoestima tem toda uma ligação, todo um contexto de valorização, nossa, mas eu não consigo, mas eu fiz o que eu pude, dentro daquilo que eu podia fazer. Sim. E eu não gosto, eu atendi algumas pessoas que não conseguiam se olhar no espelho. É mesmo? Enfim. E aí, com o tempo, isso vai aumentando, mas isso, lógico, pela questão da estética. Mas autoestima, autoimagem, tem uma questão de dar para se valorizar, tolerando as minhas coisas que eu não estou muito bem gostando ali, né? Um exemplo disso
Era uma regra na sociedade antiga que as mulheres mais robustas, eram um padrão de beleza. Hoje em dia, eu conheço mulheres que, quando elas estão inchadas ou elas aumentam o peso corporal, ela cobre o espelho de casa para não se ver. Você trouxe, né, um caso no bloco passado de pessoas que não se viam, não conseguiam se ver. Com o tratamento e autoconhecimento, isso é ou se torna possível. Porém, como é que é esse caminho para ressignificar essa autoimagem, Hugo? Terapia, né? Mas como é que funciona na terapia? As pessoas, elas costumam procurar o terapeuta. Eu vejo como quando você vai procurar um dentista, quando está doendo. É difícil. Eu conheço alguns dentistas e eu falo assim, qual é a frequência de pessoas que chegam assim, eu só vim aqui fazer um check-up, passar um flúor, ver se tem tártaro. Olha, Anderson, é muito pouco. A maioria é porque está com uma cárie que está doendo, um canal que precisa de urgência, fazer uma obstrução, fazer alguma coisa, uma gengivite, só vem na dor. E na terapia também é muito comum, né? A frequência que você pega na clínica... A gente tem um crescimento da psicologia que é novo, né? Uhum. Então, a gente tem, historicamente, a psicologia ela vem aí lutando para se firmar. Sim. Então, hoje está muito mais, né? Você vê, eu faço terapia, eu conheço. Com o online, foi uma coisa que chegou a pessoas que estão de cama. Sim, verdade. Que não podem. Mas eu ainda vejo muito a terapia, eu vejo em determinadas pessoas como quero resolver... um problema. E acabou. Sim. E não é verdade assim, eu acho que a terapia tem que estar presente, e aí já entra em questões financeiras, que todos deveriam ter esse acesso a esse momento, mas ainda é muito comum, apesar do crescimento, essa questão do eu só vou resolver. O custo de uma terapia, dependendo do terapeuta, né, varia, gente. Eu já vi profissionais que atendem gratuitamente. Como sobrevivem, eu não sei. Mas fazem, de repente, um dia de consultório social, né, atendimento social. E já vi profissionais que cobram R$ 750 uma sessão. Então, tem de tudo. A questão é que os sociais ou aqueles valores sociais que são mais favoráveis para quem não tem tantos recursos são sempre lotados. É difícil surgir uma vaga. E aí a pessoa fala assim, não, vou fazer particular. E aí, convenhamos, gente, quem hoje é um assalariado com 2 salários mínimos não vai pagar R$200 a sessão por semana. É R$800 no mês. Vai ser um custo. E aí reforça o que você falou, que o custo, às vezes, impede da pessoa fazer terapia. O acesso não é tão fácil. Hoje, com online, beleza, mas, gente, eu fui ver fazer uma pesquisa de valores de atendimentos em sites, né, que a pessoa vai lá, é R$250 a sessão. Anderson, isso daí é muito dinheiro. Para algumas pessoas é muito dinheiro, para outras pessoas não. Para o profissional, que tem que pagar um monte de outras coisas, talvez é o que ele consiga se manter, sobreviver, porque a vida não está fácil para ninguém. A questão toda é, a terapia, ela permite esse autoconhecimento que sem ela não tem revista nem livro de autoajuda que gere isso. Você precisa passar por todo esse processo. Mas aí a pessoa, quando quer chegar... não, eu quero resolver só porque eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada. Mas por que o transtorno? Não, tem como resolver só o transtorno? Não dá. Você vai atrás da pessoa. Principalmente na Gestalt, você tem que ver o todo, não é? Tem algumas abordagens que são mais específicas. Mas na Gestalt... não. Não, porque tem um todo ali. Uhum. Então, não tem como eu dar um diagnóstico, tanto que essa palavra diagnóstico não é muito bem vista,
Na Gestalt, Na não é muito... É mesmo? Não é muito bem vista pela questão de que eu coloco o ser humano como um ser adoecido, uma coisa fechada. É como se fosse um rótulo. É um rótulo. Entendi. Rótulo. Então, aí já pode entrar em outras questões polêmicas, como o excesso de medicação, né, de tudo que a gente está vendo hoje, e que a Gestalt meio que vamos trazer, vamos levar essa pessoa a enfrentar. Né? Vamos ver o que está acontecendo. Sim. Porque senão eu impossibilito ela de crescer e de evoluir. De se autoconhecer. De autoconhecer. O que o Hugo falou é bem interessante, Hugo, você trazer essa questão de que existem terapias bem focadas. Por exemplo, a DBT, que é uma terapia cognitiva comportamental, mas ela é a dialética, né, terapia cognitiva dialética, ela é bem focada para o transtorno, a personalidade borderline. Ela, tanto que a criadora da DBT, ela sofria com o transtorno de personalidade borderline. Então, é bem focada, é como padrão ouro para tratar. Não quer dizer que a Gestalt ou que a TCC consiga tratar, mas tem algumas psicopatologias que você precisa do remédio ali, daquele ponto, uma vez que a pessoa está precisando resolver aquilo ali com urgência. A questão do autoconhecimento é que quebra muitas barreiras, independente do problema, do transtorno, da ansiedade, da depressão que a pessoa enfrenta. Né? Porque às vezes ela acha que eu estou deprimido porque eu separei, me divorciei. Aí quando chega na sessão, você vai descobrir que essa depressão não foi bem pela separação, foi alguma outra coisa que está atrelada. Já aconteceu isso na clínica contigo? Já aconteceu. E foi bom você ressaltar a questão não da medicação em si, que a gente não pode entrar no contrário à medicação, porque é importante para algumas pessoas. Até porque tem, seu irmão aqui é farmacêutico, se a gente falar contra a medicação, você vai ter um problema depois que sair daqui. Não é isso. A medicação, ela geralmente acontece de a pessoa começar um tratamento com a medicação e, como todo psicólogo quer, dá um jeito de ela ir soltando aquela medicação e... Claro. Enfim, mas não é uma palavra contra a medicação, porque a gente não pode fazer isso. E, em determinados casos, a medicação é importante e, em outras pessoas, vai ficar o resto da vida. E ela vai precisar daquele ponto, daquela Sim. química da medicação junto com a terapia. Uhum. Entendeu? Então, cada um é cada um, cada pessoa vai ter uma história e vai ter que... Pois é. Agora, qual é a importância e o apoio que as famílias podem ter, né, que a pessoa pode ter com as famílias e amigos, quando percebe que ela já está exagerando? Vamos voltar para a questão estética para ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Né? Olha, está exagerando, você parou de comer, aí daqui a pouco dá um transtorno alimentar, uma anorexia, uma bulimia. Olha, tá muito magro ou tá muito forte, você vai continuar tomando bomba para quê? Como é que a gente pode ter esse apoio da família de forma que não seja assim um julgamento, mas seja um acolhimento, mas com ajuda, com apoio? Quando o atendimento é com crianças, né? Uhum. Então, a gente tem toda uma conversa, vamos dizer assim, com os pais, para que aquela criança tenha... Então, a família cada vez mais precisa desse olhar, e já é um outro ponto complexo, que é entrar nessa família, como é que está esse sistema dessa família, e o acolhimento com essa pessoa, entendeu? Porque, senão, a família como base da sociedade, ela precisa acolher e ter um olhar mais cauteloso frente a isso. Sim. Porque de tantos ataques, como crianças, adolescentes e idosos, né, que o desenvolvimento não vai até uma certa idade, mas na terceira idade, a gente está se transformando. Certo. Essa família precisa abraçar, né? E pode parecer um clichê, mas o amor é a palavra mais, né, que vai segurar, que vai estar ali naquele momento que essa pessoa precisa e junto, né?
essa parceria de estar junto, aí vai precisar deixar de lado, talvez, o julgamento. Porque eu estou junto com você, mas eu valido o que você sente. E validação, eu queria até trazer essa questão aqui, porque a gente quer ajudar a pessoa que está se perdendo, está consumindo muito algo porque está em depressão ou quer uma busca do corpo perfeito e você percebe que está exagerado e aquilo vai ter prejuízos. Aí a gente fala de validação. Valida o que a outra pessoa está sentindo. Gente, validação não tem nada a ver com concordar que o outro está fazendo está certo. Mas sim validar o que aquela pessoa sente dentro da realidade dela. Talvez dizer, olha, você precisa comer, porque senão vai ficar ruim para você. Você precisa ter cuidado aí com essa roupa, que a roupa não tá legal. Ah, mas é a expressão de quem eu sou. Não, mas não tá legal. Mas, olha, eu entendo que você não quer comer porque você está com medo de engordar, está com medo de sentir alguma coisa, né? Eu sei que no passado você tinha um problema de obesidade, hoje não, mas você não acha que é um pouco importante você pelo menos ter o equilíbrio, ter o mínimo para você conseguir? Você falou a palavra importante, acolhimento. Uhum. Então, acolhimento não é exatamente uma aceitação daquilo que um filho está trazendo, mas ele precisa desse espaço porque é como um suporte. Sim. Né? E aí a gente fala famílias, não exatamente um homem e uma mulher, mas uma avó que criou aquela criança que não teve como. Então, esse acolhimento é o momento crucial para que ele possa se sentir protegido de tudo que a sociedade vem prejudicando a autoimagem desde o nascimento, e a gente vai passando por diversas transformações a todo tempo. Principalmente quando a criança ela é sobrepeso e ela começa a engordar na adolescência, ela chega na fase adulta em obesidade 2 ou 3, ela já carrega um estigma que a família inteira, os amigos todos já jogaram sobre ela uma pressão. Né? E aí fica uma cobrança que ela não se aceita, aí vem baixa autoestima, depressão, isolamento, evita estar em alguns lugares para não ser constrangido e as consequências disso é uma destruição na saúde mental. Agora, o corpo, ele tem uma expressão, seja magrinho, gordinho, alto, baixo. Eu fico até hoje com um pouco de preocupação se eu posso falar corpo magro, corpo gordo, corpo alto ou baixo, porque agora tudo tem um limite, né? Não estou sendo gordofóbico e não estou apontando um grupo seleto, mas só trazendo as referências que a gente tem, tá? Um corpo obeso, um corpo magérrimo, sofre aquelas palavrinhas, né? Ah, você está muito gordo. Ah, assim você vai ficar solteiro. Assim ninguém vai te querer. Isso é uma destruição da autoestima movido por esse corpo. Que a pessoa, a criança, a criança talvez não, mas o adolescente já começa a ter cuidado maior com isso, ele começa a se sentir pressionado. Até que ponto essa pressão, não só das mídias, mas das pessoas, fazem com que ele tenha essa autoimagem tão precária, tão destruída? É importante citar o corpo, porque nós somos o corpo. Sim. Né? Não tem como a gente falar do que a gente se tornou, do que a gente é sem esse corpo. E grande parte dos transtornos, no sentido de doenças, estão no campo da fantasia. Então, geralmente, fica na mente, né? Na ansiedade, depressão, ela está ali naquela fantasia, na mente. E um dos trabalhos que eu tenho feito muito é trazer essa coisa para olhar para o corpo. Né? Porque o corpo, ele fala. E tem um poder que, quando ele fala, ele tem que ser olhado com carinho. Né? Mas a gente vive muito, novamente citando a sociedade, no afastamento desse corpo.
mas o corpo fala, ele está ali dizendo alguma coisa. Sim. Ele está adoecendo, ele está com uma dor de cabeça que às vezes está ali sempre. E o estresse, o dia a dia, há um afastamento ou não olhar para esse corpo. Ele pede socorro. Ele pede socorro, ele pede socorro. Quando o corpo faz isso, é importante a gente atentar, porque a dor de cabeça, aí você vai lá e toma um remédio. Você pode apenas acabar com o sintoma, não com o problema. E vamos supor que a dor de cabeça que você está sentindo é porque você não se alimentou direito. Aí você está tentando resolver um problema que é outro. Estou trazendo esse exemplo, né, que aí é a cabeça do estômago que está doendo, mas a cabeça que começa a sentir, né, a falta do alimento. É que emocionalmente, às vezes a gente está sentindo algo fisicamente, mas é na emoção, é ansiedade. Ah, mas isso é impossível. Ah, tá, então por que quando a gente fica ansioso, o coração acelera, a respiração fica ofegante e a gente começa a suar com mais facilidade e nem está tão calor assim? O corpo, ele reage, né? Agora eu vou defender Defender não, né? Vou trazer a TCC, né? Um pensamento gera uma emoção, emoção gera reações físicas que geram comportamento. Esse é o padrãozinho. Sei que na Gestalt tem uma dinâmica diferente, mas o corpo, ele reage àquilo que a gente vive internamente, aquilo que está na nossa mente. E aí, a gente está falando dessa autoimagem que é destruída pelas mídias. Qual é a grande estratégia para a gente conseguir lidar com isso? Ali está na mídia, mas aqui é mídia, aqui sou eu. Não é fácil, mas eu até citei aqui a questão do tolerar, né, desse corpo que é único. Então, cada pessoa tem esse corpo único, essa formação única. E tolerar as suas debilidades, as suas fraquezas, mesmo com essas pancadas diárias. Então, vamos lá, vamos trazer um caso aqui. Deixa eu colocar um exemplo. Não tenho grana para fazer cirurgia, mas tenho orelhas de abano. Isso me incomoda muito. Eu preciso tolerar essas orelhas. Como é que eu vou me olhar no espelho? Fala de um paciente. Tolerar, no caso que eu estou falando, o que eu vou poder fazer com isso, né? Então, tem essa situação, então não tem como... Não tem como arrancar as orelhas. Não tem como arrancar, porque também tem uma questão muito de como tem que ser, de como tem que montar, qual a orelha certa, né, que tem que ser. Mas rola essa comparação. Ninguém tem essa orelha. E pegam no meu pé, fazem o famoso bullying comigo, mas ninguém tem essa orelha. Tá todo mundo ali direitinho e tal, mas comigo eu me olho e só vejo... Então, mas essa comparação não é de hoje. Essa comparação é no colégio, é na infância, lá do início. Foram as brincadeirinhas faladas, exatamente. né? E aí eu nem vou repetir, porque eu acho que é grotesco. Eu acredito muito na mudança de pensamento, e isso não é que eu estou reduzindo a fazer uma terapia para ter uma mudança total. Mas no processo terapêutico, vai ali... Eu vou trabalhando junto, ou qualquer psicólogo vai trabalhando, e vai repetindo trazendo aquela mudança de mente. Sim. Com aquela mudança, eu acredito que aquela pessoa que, com aquela orelha, ela vai começar a ter um olhar mais cauteloso com ele mesmo, Sim. um cuidado com ele mesmo. Mas isso é com a mudança de pensamento, com um trabalho em cima. Talvez um conselho não vá conseguir chegar numa profundidade. Né? Isso é uma das coisas que muitas pessoas pensam, né? Que o psicólogo vai dar um conselho que vai resolver tudo. Ó, gente, se tivéssemos conselho para resolver todos os problemas, nós seríamos os primeiros que não teríamos problemas. Mas a nossa missão não é nem aconselhar ninguém. Até porque pelo Conselho Regional de Psicologia, dentro da ética, a gente não pode dar conselhos, até porque você vai dar um conselho pessoal. Só que a sua vida é diferente da do seu paciente. Aí você vai falar o quê? Faz isso que vai ser melhor. Para quem? Com que fundamento? Qual história? Então, o psicólogo ele vai te ajudar, sim, a você encontrar o caminho
que é mais favorável para você, dentro da abordagem que for. Eu sempre falo aqui que, independente da abordagem, é como se estivéssemos todos aqui, cada profissional de uma abordagem diferente em volta dessa mesa. E aqui está o indivíduo, está cada um olhando para o mesmo indivíduo, só que do seu ponto de vista. E o intuito de todas elas é fazer com que esse indivíduo se desenvolva, melhore, cresça, consiga superar as suas dificuldades. Agora, quando você se depara com a imagem, a autoimagem prejudicada, como eu falei, da orelha, e as pessoas falando, e você não tem condições, você começa a focar. Aí eu vou provocar uma para você. Você começa a focar que a sua orelha não é um problema tão grande assim, ou você foca nas suas qualidades para que você possa esquecer o peso que a sua orelha causa em você? Mas isso, no caso, é uma pergunta. É uma pergunta. Então, Não que sua orelha não é de abano. é focar... Com todo respeito, quem tem orelha de abano. É porque foi o caso que eu trouxe aqui para a gente falar. Digamos que 50% para cada lado, né? Sim. No caso, olhar para essa orelha com tolerância, porque senão a sua vida vai parar. Né? Como é que você vai viver com essa... E aí começa meio que certos bloqueios. Mas tolerar algo que você ouviu a vida inteira que é ruim, não é Tolerar não é fácil. Não é fácil, mas tolerar no sentido de ser mais amistoso com esse defeito. Esse tolerar, eu posso fazer uma leitura de aceitar? Não aceitar, porque aceitar é uma coisa muito forte, uma palavra muito pesada, na minha visão. Tolerar no sentido de que eu tenho isso, eu não gosto, mas eu tenho qualidades, como você citou, qualidades que vão aumentar a minha autoestima para que a minha vida continue e tudo dê certo. Então, porque retirar... então eu vou retirar, eu vou entrar num parâmetro de qual a orelha certa, é meio que... E não tendo condições de fazer a cirurgia, Sim. aí fica mais difícil ainda. Sim. A questão de tolerar, né, bem interessante que você pontuou. Olha, eu tenho isso, mas eu tenho várias outras coisas. A gente muitas vezes se pega numa situação de que eu tenho algo negativo na minha vida que eu preciso mudar e eu não consigo. Se for fisicamente, eu não gosto do meu cabelo. Ou eu não gosto que eu tenho que usar óculos. Não gosto do meu nariz, enfim. Bom, isso aqui é uma coisa. O problema é que quando você está dentro dessa realidade, você só vê o problema. Aquilo fica gigante. Você se olha no espelho, você só vê aquela mancha no rosto. Você vai na rua e você sempre acha que está todo mundo olhando só para aquilo. Aí eu posso falar uma coisa para você de casa? Quando você foi na rua hoje, você viu várias pessoas. Qual delas você consegue lembrar da terceira pessoa que você viu? É difícil. E as pessoas que veem a gente na rua também não vão lembrar da gente no final do dia. Os nossos problemas são muito importantes, às vezes, só para a gente. E são grandes só para a gente. E a gente valoriza muito esses problemas, esses pontos negativos que são negativos para a gente. Porém, a gente tem outros positivos, tem coisas boas, tem capacidades, tem talentos, tem... mas eu não gosto do meu rosto. Tá, mas você não é só o rosto, né? Você tem muitas outras coisas, é um corpo completo. Hugo, esse programa a gente navegou por algumas áreas para falar dessa autoimagem, né? E foi bem interessante que a gente foi buscando muita coisa. Acredito que ficou muito claro que eu preciso ver realmente quem eu sou, independente do que está nas mídias, tolerar aquilo que eu não gosto em mim, mas buscar coisas positivas em mim. E todo mundo tem. Aí quem está... fala assim, Anderson, eu estou muito mal, porque eu não consigo ver nada positivo. Mas tem, acredite, tem aqui. Nessas horas fica tudo tão nublado, né, Hugo, que a gente não consegue perceber. Mas quem quiser ter a ajuda do Hugo para fazer isso, como é que faz para te encontrar, Hugo? Então, eu tenho o site. Pode falar, por favor. Que é
ugofreitas.com.br. Tá aí no rodapé do vídeo e o Tudo Instagram. junto, né? Tudo junto. ugofreitas.com.br, que é o site. E o Instagram é psicólogo Hugo Freitas. Perfeito. Tudo junto. E aí, lá tem o WhatsApp, né? Que queira fazer marcação de terapia, consulta, né, ver um pouco da minha história, das minhas experiências. Então, esses 2 contatos aí meio que vai levar... Perfeito. Hugo, muito obrigado pela sua presença. A gente já encerrou, a gente está chegando já no limite. Poderíamos falar muito mais sobre esse assunto, tem tanta coisa para... porque é bem denso. Porém, a gente marca para você voltar aqui, a gente vai ficar muito feliz se você estiver com a gente novamente, tá bom? Hugo, sucesso para os seus pacientes, que é aquilo que a gente mais deseja, né? E muito obrigado mais uma vez. E você de casa, obrigado pela sua audiência. Pode seguir a gente, Psicologia e Propósito, no Instagram. Vai ser um prazer ter você lá. A gente está sempre colocando conteúdos específicos aqui dos nossos programas, das nossas gravações. E também o meu Anderson Nascimento Oficial. Vai ser um prazer ter você ali. Obrigado mais uma vez, um ótimo fim de dia e até a próxima. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau!